Boa noite, meus irmãos. É sempre uma alegria trazer a palavra do Senhor aqui para vocês. Orem por mim enquanto eu vou pregando, por favor. A palavra que a gente vai ouvir hoje, ela é algo um pouco antigo. Ela está no meu coração, sendo construída desde os filhos ministeriais lá em Cacoal. Então, desde o ano passado, né, em dezembro. E também eu acho que é importante lembrar que essa palavra, ela não é só minha. Então, em dezembro, o Senhor tomou meu coração, assim, por cantares. A gente vai falar sobre cantares. Mas Ele mesmo se encarregou de continuar essa história. E no dia 1º de janeiro, a gente, com algumas mulheres, conversou sobre cantares. E foi uma graça divina, foi um presente do Senhor. E então eu quis estender para toda a mesa, estender para toda a minha família. Então algumas reflexões aqui é da Carol Astrê, é da Nina, é da Rosa, é da Rafa, todo mundo que estava ali. Eu lembro que tinha mais, mas eu não lembro. E a gente vai perpassar alguns capítulos de cantares, cânticos dos cânticos. Então, eu recomendo que a Bíblia ela esteja sempre aberta, porque a gente vai ora ler, ora falar um pouco, explicar um pouco, e vai ser bem essa dinâmica. E talvez o que eu vou falar não seja algo novo, mas aprove ao Senhor, né, meus irmãos, que a gente relembrasse de algumas coisas. Parece que o noivo quer relembrar quem a gente é e para onde a gente vai. Então, alguns princípios para a gente entender a nossa pregação. Primeiro, como nós vamos entender cantares? Qual que vai ser o nosso pano de fundo? Vai ser a partir do despertar da vocação da amada, da noiva. Então, em mente, a gente vai ver a linha de desenvolvimento a partir desse amadurecimento dela. E algo principal é que a gente não vai se ater e interpretar o que é exatamente cada elemento do texto, mas o que é o cerne principal, qual que é a mensagem que o Senhor quer falar conosco. Então, a nossa leitura vai ser a partir de uma organização por cânticos que as próprias escrituras, elas dividem, elas separam. São 6 cânticos. E aí a gente vai desfrutar dessa jornada. Então vai ser bem uma jornada espiritual da noiva, em que primeiro ela é imatura, ela vai conhecendo o Senhor, ela vai entendendo quem ela é até chegar ao estágio final, que é da noiva madura. E aí uma instrução, né, que a pastora Mil, ela me deu, foi sobre, enquanto a gente fala de cânticos, é que a gente tenha um anseio de entender qual que é o nosso estágio. Onde que a gente está em tudo isso? Onde que nós estamos nessa história que o próprio Senhor está contando? Então é algo muito importante a gente ter em mente. Fechou? Então a gente vai começar a nossa história. Só a introdução. Obrigada. Vamos abrir em Cânticos dos Cânticos. Habitando no jardim. O primeiro cântico, a gente vai ler só uma parte dele, que vai ser do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 8. Mas a gente não vai ler ele de uma vez só. A gente vai ir recortando. Então, por isso, de novo, né? Fiquem com a Bíblia aberta.
eu dei um título para cada cântico. Esse primeiro cântico é o título dele: O Rei me introduziu nos seus aposentos. Todo mundo achou? Então vou começar. Cântico dos Cânticos, capítulo 1, versículo 1. Cântico dos Cânticos de Salomão. Primeiro cântico, esposa. Beije-me com os beijos de sua boca, porque o seu amor é melhor do que o vinho. Suave é o aroma dos seus perfumes, como perfume derramado é o seu nome. Por isso as donzelas o amam. Versículo 4. Leve-me com você, vamos depressa. O rei me introduziu nos seus aposentos. Coro. Exultaremos e nos alegraremos por sua causa. Do seu amor nos lembraremos mais do que o vinho. Não é sem razão que o amam. Esse estágio inicial é quando a noiva, a amada, está conhecendo o seu amor. Então aqui é bem aquele estágio da nossa jornada com o Senhor, que a gente vai conhecendo Ele, conhecendo quem a gente é, conhecendo seus atributos, mas é muito focado no relacionamento e na intimidade. Então, quando a noiva fala, o rei me introduziu nos seus aposentos, é como se o amado, o nosso Senhor, tivesse Ele mesmo nos puxado para bem pertinho da gente. E aqui que começou a nossa jornada. É algo muito legal porque a gente lembra de onde que o Senhor nos introduziu, onde que a gente estava e quando foi que Ele olhou para nós e Ele mudou a nossa história. Então a gente viu um outro mundo, a gente viu novas afeições, novos sentimentos, e é bem aqui que ela está. Mas como é o estágio inicial, ela ainda é imatura. Uma coisa importante que eu esqueci de falar. A gente vai ler Cantares a partir da perspectiva também que Salomão é o rei, o noivo, nosso Jesus Cristo. E a esposa, a noiva, é a igreja. Mas como a gente também é parte da noiva, às vezes vai dar de entender que é uma leitura muito pessoal, porque não se separa a igreja e a gente que está na igreja. Então, ora vai ser a igreja universal e ora vai ser a gente. No primeiro capítulo ainda, a gente vai ler o versículo 6. Não olhem para a minha pele morena, porque o sol me queimou. Os filhos da minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda das vinhas. Mas a minha vinha, que me pertence, não a guardei. Versículo 7. Diga-me, ó amado da minha alma, onde você apacenta o seu rebanho? Onde você o faz repousar ao meio-dia? Diga, para que eu não ande vagando junto ao rebanho dos seus companheiros. Aqui a gente vê duas coisas sobre essa amada. Primeiro, ela relata que estava cuidando de outras vinhas, mas a vinha que era dela, ela não guardou. O que isso quer dizer? Quer dizer que o que era responsabilidade dela, ela não teve esmero. E ela acabou se distraindo com outras responsabilidades. E aqui entra uma coisa que a gente vai usar. Cantares fala em uma linguagem agrícola. Então, toda a nossa pregação, a gente vai falar sobre o jardim, sobre a vinha e sobre o campo. Porque é esse o contexto que a gente está inserido. Só que a gente vai ter uma percepção que a vinha, o jardim e o campo vai ser o lugar da vocação.
Então, tudo isso que envolve, a gente vai entender como uma dádiva que o Senhor nos deu, nos proporcionou, e agora a gente tem uma responsabilidade com isso. Então agora, quando ela fala que não cuidou da sua vinha, a gente já percebe que ela saiu do lugar onde ela foi chamada. Só que agora é o estágio inicial. Então, não há muito, entre aspas, problema enquanto isso, porque ela ainda está aprendendo quem o Senhor é, os seus atributos, o caráter do amado e também quem ela mesma é. Mas apesar disso, apesar de ela se distrair com algumas coisas, ela fala: ó amado da minha alma, onde você apacenta o seu rebanho. E aqui é característico de qualquer crente que está aprendendo a conhecer o Senhor. Totalmente falho, totalmente inadequado, mas com uma sede, uma fome de estar com o amado da sua alma. Então, quando ela pergunta, onde você fica, onde que você apacenta, ela quer dizer, eu quero estar onde você está. Então, me fala onde que é que você reside, que eu quero ficar perto de ti. E aí, o amado responde, versículo 8, o esposo: se você, a mais bela das mulheres, não sabe, siga as pisadas dos rebanhos e apacente os seus cabritos junto às tendas dos pastores. Ela pergunta, Senhor, onde que você fica? E aí o amado responde, eu fico próximo ao meu rebanho. O Senhor fica próximo ao seu povo, meus irmãos. Então, uma coisa incrível aqui, Senhor, você está onde? Você está distante de mim? Você está próximo a mim? Onde que você reside? Ele responde, no meu corpo. E aí, enquanto o Senhor reside no corpo de Cristo, a sua igreja, também há uma coisa muito interessante. O Senhor, Ele já está pronto, Ele está em plena função. O que isso quer dizer? Quando a gente nasce de novo e a gente entra na história do amor de Deus, e quando a gente vai conhecê-lo, a gente vê a sua grandeza, a gente vê que Ele já se comprometeu. Então aquele versículo, o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo, é bem aqui que a noiva está. A noiva entendendo ainda quem ela entende o caráter do amado. Ele está apacentando, Ele está posicionado e comprometido com o seu santo propósito. Irmãos, eu não sei se vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui. Existe uma carga profética muito forte naquilo que Ana está ministrando aqui essa noite. Gostaria de fazer uma convocação à igreja, que esteja atento a cada palavra que está sendo liberado aqui essa noite. Não se distraia, não fique desatento a uma carga espiritual muito forte naquilo que está sendo ministrado aqui essa noite. Feche seus olhos. Gostaria de orar com você. Senhor, nós oramos por uma quietude de alma, uma atenção redobrada no Espírito, por aquilo que está sendo ministrado aqui essa noite. Dai-nos temor, dai-nos
ampliação de entendimento. Dai-nos atenção no Espírito por cada palavra que está sendo ministrada aqui essa noite. Dai-nos reverência à Tua santa palavra, Senhor. Fale, Senhor, de forma profunda ao nosso interior. Que calem-se as outras vozes. Que o Senhor seja tudo aqui essa noite. Em nome de Jesus. Vamos continuar a nossa história. Depois desse primeiro cântico, que a noiva, a amada, nós, a igreja, ela conheceu o amado e quem ela é, a gente vai pro continuar, pro cântico 2. O segundo cântico, ele tem um título: Levanta-te, minha amada. Vamos ler o capítulo 2, versículo 8. Ouço a voz do meu amado, eis que ele vem, saltando sobre os montes, pulando sobre as colinas. O meu amado é semelhante ao gamo ou ao filho da gazela. Eis que ele está de trás da nossa parede, olhando pelas janelas, espreitando pelas grades. O meu amado fala e me diz: esposo, levante-se, minha querida, minha linda, e venha comigo, porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi, aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantarem as aves, e já se ouve a voz da rolinha em nossa terra. Versículo 13, a figueira começou a dar os seus figos, e as vinhas em flor exalam o seu aroma. Levante-se, minha querida, minha linda, e venha comigo. Minha pombinha é escondida nas fendas dos penhascos, no esconderijo das rochas escarpadas. Mostre-me o seu rosto, deixe-me ouvir a sua voz, porque a sua voz é doce e o seu rosto é lindo. Aqui nessa etapa da jornada da noiva, ela está no seu lugar mais favorito, os aposentos, o lugar da intimidade, o nosso secreto. E parece que ela vai crescendo ao ponto do Senhor, do amado, com muita insistência, porque eu não sei se vocês perceberam, mas no versículo 9 fala: ele está de trás da nossa parede, olhando pelas janelas e espreitando pelas grades. Isso é como se fosse uma exceção de detalhe para a gente olhar para isso, porque é como se o Senhor falasse: vem, o inverno passou, há uma urgência muito grande. Mas olha que interessante, o noivo está fora, ele salta pelos montes, pelas colinas, mas a noiva está dentro, ela está no quarto. E aí o amado fala: vem para cá, vem onde eu estou no mundo, eu estou onde os pássaros estão cantando. E aí há uma insistência muito grande, e ele começa a detalhar como que está o mundo fora desse quarto. E é muito semelhante a Gênesis, porque da mesma forma que o amado detalha, parece que esse jardim, ele foi feito para a relação dos dois. Então, da mesma forma, lá em Gênesis, que Deus criou o jardim do Éden, ele fez aquilo tudo naqueles 5 dias, e no 6º dia fez o homem para a relação. É como se lá em Gênesis ele fez um quarto,
Só que o quarto era o jardim todo, porque tudo estava intrínseco ao Senhor. Aqui, a noiva está no quarto, no seu conforto, mas o Senhor fala, o quarto é o mundo, vem onde eu estou. E aqui, o que significa o quarto? Para a gente, pode ser o que a gente se acostumou do Senhor. Pode ser o nosso conforto, pode ser o que a gente já acha que acabou e que isso satisfaz. Aqui ainda mostra uma imaturidade da noiva, porque ela quer ficar ali, sozinha com ele. Mas ele fala, vem para fora, o mundo precisa ver a nossa relação. Então aqui, há 2 pedidos do Senhor. Primeiro, comece a discernir o tempo. Olha, o inverno se passou, agora é tempo de primavera, noiva. É tempo de dar frutos para mim. E a outra, comece a crescer. Você não vai ficar para sempre no que você conhece, segura, perto. Onde eu estou, nos montes e nas colinas, é onde você deve vir também. Uma coisa que eu escrevi, o rei que introduziu aos aposentos, agora é o mesmo rei que pede para sair. E aí, a resposta da noiva, no versículo 15. Ela fala, peguem as raposas, as rapozinhas, que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Versículo 16, o meu amado é meu e eu sou dele, ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Versículo 17, antes que rompa o dia e fujam as sombras, volte meu amado, venha correndo como o gamo ou o filho das gazelas sobre o monte de Beté. Aqui parece que há uma resposta, mas não há. O amado fala, levante minha amada, vem comigo. E ela diz, alguém pega as minhas raposas do meu vinhedo? Alguém pode ir lá para mim, por favor? Porque aqui ainda é o meu refúgio. Então, ela se exime da vocação. Ela se exime do propósito que o amado está construindo com ela. E no versículo 17, ela fala, volta meu amado. É como se ela falasse, além de alguém cuidar do que na verdade o Senhor deu a mim, além disso, eu vou ficar aqui, amada, e aí eu quero que você volte para mim. Não é de todo ruim, não é uma maldade no coração dela, só que ela falou, você pode ir sem mim, e eu vou estar aqui aguardando você voltar. Só que não era a resposta que o amado queria. E no versículo 3, ainda é o mesmo cântico, o segundo cântico, a gente vai ver o que acontece após ela fazer isso. Capítulo 3, versículo 1. De noite, na minha cama, busquei o amado da minha alma, busquei-o, mas não o achei. Eu me levantarei agora e rodearei a cidade pelas ruas e pelas praças, buscarei o amado da minha alma. Busquei, mas não achei. Ela perde o amado dela, meus irmãos. Quando ela se exime do lugar onde ela deve estar, que o próprio Senhor Ele está chamando, quando ela recusa o chamado, e olha que interessante, ela nem recusa, ela só começa a estar inerte, estar neutra. Quando ela começa a ter essa postura de inatividade, ela perde, porque o amado não está mais no quarto, ele quer que ela saia. E aí é até interessante, porque ela sai do quarto e vai procurá-lo. Mas o que acontece? Versículo 3, os guardas que rondavam a cidade me encontraram, então lhes perguntei, vocês viram o amado da minha alma? Mal os deixei, encontrei logo o amado da minha alma. Agarrei-me a ele e o não deixei embora, até que o fiz entrar na casa da minha mãe e no quarto daquela me concebeu. Ela encontra
o amado, o noivo dela. Só que ela pega ele e coloca novamente num lugar seguro. Então, enquanto ele está ali na cidade, ela vai, pega ele e agarra até que o faça entrar. E ele entra. Aqui não há nenhuma frase dele, não há uma declaração, parece que ele está em silêncio. E ela mesma o coloca nesse lugar. Você vai estar novamente no que eu conheço, no que eu quero, no meu conforto. E aí a gente vai para o terceiro cântico. Tá dando de compreender, gente? Fechou. Capítulo 4, versículo 12. No título, Você é fonte dos jardins. Capítulo 4, versículo 12. Meu amor, minha noiva, você é um jardim fechado, um manancial recluso, uma fonte selada. Os seus renovos são como um mar de romãs com frutos excelentes, henas com nardos, nardo e açafrão, cálamo e cinamomo, com todo tipo de árvores de incenso, mirra e aloés, com todas as principais especiarias. Você é fonte dos jardins, poço de águas vivas que correm do Líbano. Nesse momento, o Senhor está dizendo palavras sobre a identidade dela, sobre quem ela é. Aqui há uma transmissão de identidade, mas também há uma transmissão da paixão do Senhor. Aquele patos que a gente já ouviu falar, o patos divino que move o coração de Deus. Nesse momento, o Senhor falando sobre quem ela é, sobre o porquê que a noiva, a igreja está aqui, nasceu. Ela vai entendendo isso. Ela responde, versículo 16. Desperta, vento norte, e venha, vento sul. Soprem no meu jardim, para que se derramem os seus aromas. Que o meu amado venha ao seu jardim e coma os seus frutos excelentes. Quando o amado fala quem você é, por que você está aqui, toda a identidade, a transmissão do próprio coração dele, ela tem uma resposta. Ela quer. Ela não mais fala apanha as raposinhas, mas ela pede Espírito de Deus, vento que sopra, continua fazendo a sua obra em mim, porque eu realmente não consigo, mas você consegue. Então é como um pedido de ajuda divina, vem e faz em mim o meu processo. E meus irmãos, aplicando pra gente, talvez o Senhor nos peça algumas coisas que a gente não consegue fazer. Às vezes o Senhor pede e a gente ainda quer ficar no nosso quarto. Talvez o Senhor, muitas vezes, em diferentes formas, Ele fale conosco sobre onde a gente deve ir, onde a gente deve chegar. E a gente ainda, em neutralidade, em distração, se perde. A rotina é muito exacerbada, a vida começa a ficar mais nebulosa. Mas ainda, meus irmãos, o amado está chamando hoje. Levante, minha amada, venha para onde eu estou. O que foi, meus irmãos, que o Senhor falou para vocês e vocês ainda não responderam? Parece que há uma graça dele para que ele nos lembre de tudo isso e agora a gente consiga se mover. No capítulo 5, no versículo 1, o esposo diz:
Já entrei no meu jardim, meu amor, minha noiva. Colhi a minha mirra com as minhas especiarias. Comi o meu favo com o meu mel. Bebi o meu vinho com o meu leite. Aqui foi algo que a Carol Astrê me mostrou. É que há muito meu e minha. E, na verdade, é um selo do Senhor para que a gente entenda, nessa jornada de desenvolvimento que a gente está, só tudo que a gente pode fazer, tudo que a gente pode ser, é só por causa dele. Tudo é dele, a gente é dele, nossos filhos, nossa casa, nosso dinheiro, tudo que é nosso é dele, porque a gente só subsiste nele. Então, aqui, você não vai conseguir sair do quarto, cuidar da vinha, se você se basear no seu esforço. Não no seu muito fazer, não nas suas capacidades e no seu talento, mas pela graça divina. E entramos no nosso quarto cântico, capítulo 5, versículo 2. O título: Deixe-me entrar, meu amor. Versículo 2. Eu dormia, mas o meu coração estava acordado. Eis a voz do meu amado que está batendo. Esposo, deixe-me entrar, meu amor, minha querida, minha pombinha sem defeito, porque a minha cabeça está cheia de orvalho e os meus cabelos das gotas da noite. Esposa, já tirei a minha túnica, como posso vesti-la outra vez? Já lavei os pés, como voltar a sujá-los? O meu amado meteu a mão pela fresta e o meu coração estremeceu. Versículo 5. Eu me levantei para abrir a porta ao meu amado. As minhas mãos destilavam mirra, os meus dedos deixavam escorrer mirra preciosa sobre a tranca da porta. Abri a porta ao meu amado, mas ele já tinha se afastado e ido embora. Eu tinha estremecido quando ele me falou. Busquei-o, mas não achei. Chamei-o, mas ele não respondeu. Aqui é um texto muito triste, na verdade. É quando ela está crescendo em identidade, em maturidade, mas como a gente também faz no nosso processo de desenvolvimento, ela retrocede um pouco. E agora ela começa a contabilizar os custos. O amado chega, ele está à porta e ela realmente sente, mas ela começa a pensar: será que vale mesmo esse esforço? Eu já tirei a minha túnica, eu já lavei a minha mão. Será que o que o Senhor disse para mim vale tudo isso? Será que é realmente? E aí ela começa a contabilizar os custos. Ela começa a pôr na balança, responder o chamado do Senhor ou continuar vivendo a minha vida. Porque a gente sabe, se a gente responde ao chamado do Senhor, a gente perde a nossa vida. E ela ficou exatamente ali. Eu perco a minha vida ou eu a preservo? Enquanto ela estava assim, nessa confusão, nesse pensamento, ela fala: não, eu vou. Mas ela já perdeu. A falta ali de discernimento de tempo, meus irmãos, é algo crucial. Ela até responde, mas ela responde no tempo errado. O amado não estava mais lá. Isso é tão perigoso, né, meus irmãos? Então, no versículo 6, ela diz: busquei-o, mas não achei. Chamei-o,
mas ele não respondeu. Os guardas que rondavam a cidade me encontraram, me espancaram e me feriram. Os guardas das muralhas tomaram o meu manto. Aqui a gente percebe a segunda ausência do amado, a segunda perda. No primeiro, ela ainda estava crescendo, ela ainda estava entendendo. Então, a ausência foi muito mais rápida. Ela rapidamente o achou. Nessa, agora ela mais crescida, entendendo mais algumas coisas, conhecendo e experimentando, o amado se ausentou por muito mais tempo. E essa ausência doeu muito mais. Agora ela está ferida. Agora ela tem marca, sabe? Da falta de resposta no tempo adequado. Agora ela não está mais... Não quero dizer pura, mas é como se ela tivesse ferida, vamos dizer assim. Ela, com o tempo, começou a machucar. Ela continua pura. A igreja do Senhor sempre é pura. E uma coisa, ela acaba dormindo antes do amado chegar. E uma coisa que eu estava falando com o Mel é que se assemelha muito aos apóstolos lá no jardim. Quando a amada fala, lembra? A gente falou, vó, você pode ir, eu vou estar esperando você, volte, meu amado. E aqui a gente percebe que ela não esperou, ela acabou dormindo. E a gente vai lembrar muito do Getsemane, em que o Senhor estava na sua agonia profunda. O Senhor pediu aos seus amigos apóstolos, fiquem comigo, orem comigo. Ele estava sofrendo e quando ele foi, ele viu os apóstolos dormindo. Ele viu os seus amigos mais próximos, aqueles que tinham um apego e, como a amada, experimentaram, viveram, conheceram os seus milagres, suas maravilhas, quem ele era. Mesmo assim, no tempo que ele precisava, ele queria contar, ele não conseguiu contar com seus amigos. Se assemelha muito a essa parte em que ela fala, vou te esperar. Volta, meu amado. E quando ele chega, bate na porta, ela ainda contabiliza, ela ainda dorme. Mas o nosso amado é tão misericordioso que mesmo assim, ele fala, deixe-me entrar. Você dormiu enquanto me esperava. Você dormiu enquanto eu estava mais precisando de você. Mas ainda me deixe entrar. Nós vamos para o versículo 8. Filhas de Jerusalém, jurem, se encontrarem o meu amado, diga que eu estou morrendo de amor. A noiva está tão desesperada que agora ela não é só os guardas que ela pergunta, agora é para as filhas de Jerusalém. E olhando para a gente, será que quando a gente perde o nosso amado, a gente tem esse desespero de primeiro perguntar para alguns, sair ferido, mas não continuar parado, paralisado, ter aquela ambição de falar, eu ainda preciso encontrar o amado da minha alma. Então ela, no seu desespero, fala, gente, eu estou morrendo de amor, eu sinto saudade. Por favor, jurem se encontrar com ele. Fale que eu estou aqui. E aí, o coro responde, o que é que seu amado tem que os outros não tenham, ó mais bela das mulheres? O que é que seu amado tem que os outros não tenham, para que você nos façam jurar? Ela está em um desespero tão profundo que é uma ordem, jurem para mim. E elas perguntam, por quê? O que é que ele é tão diferente? Por que que você o deseja tanto assim? E aí, ela vai falar sobre vários dos seus atributos, das suas características, da sua cabeça, dos seus olhos, dos seus lábios, como que ele é, dos seus dentes. Ela conhecia o amado muito bem. Ela conhecia cada detalhe, cada faceta. E ela vai relembrando quem ele é. E enquanto ela vai relembrando quem ele é, ela vai relembrando a sua própria história. Então,
o sorriso dele, por exemplo, os seus olhos são como pombas junto ao ribeiro. Ela fala isso porque um dia ela teve uma experiência que ele olhou para ela e tudo que ela viu era uma pureza absurda. Então, à medida que ela vai falando sobre quem ela vai lembrando sobre quem ele é, ela vai lembrando da história deles dois juntos. E ela volta àquele sentimento de paixão que o coro responde bem assim, capítulo 6, versículo 1. Para onde foi o seu amado, ó mais bela das mulheres? Que rumo tomou o seu amado, para que a ajudemos a encontrá-lo? E ali na nossa conversa do dia 1, a gente entendeu que uma noiva apaixonada apaixona os outros. Antes o coro, as filhas, estavam com uma resistência. Por que a gente tem que jurar? Por que ele é diferente dos nossos deuses? Mamon, os deuses que reinam esse mundo, príncipe das trevas, por que ele é diferente? E quando a noiva está totalmente apaixonada, é resultado natural, elas falam, que rumo ele tomou, porque eu também quero encontrar junto com você. Mas eu me pergunto, sabe, meus irmãos, se o mundo, ele se apaixona quando vê a gente. Eu me pergunto se o mundo, as filhas de Jerusalém também querem continuar a nossa procura do amado da nossa alma. Será que a gente está tão apaixonado como ela está? E aqui é o resultado, a gente percebe algo que foi a partir da pregação do profeta Rafa, sobre o beijo casual de Deus. Aqui é o testemunho claro da pura providência divina, porque ela é uma noiva que ainda está pensando só nela. Ela fala, gente, jura pra mim, porque eu estou morrendo de amor, quando vocês encontrarem. E por pura providência divina, só porque o Senhor se comprometeu antes da fundação do mundo, ela ainda consegue ter pessoas que apaixonam e continuam e ingressam no santo propósito do Senhor. Ela não queria isso, mas o Senhor deu essa graça. É esse casual de Deus que entra na nossa história e sem querer, a gente contribui com Ele. E após tudo isso, elas perguntam, para onde foi o seu amado? Que rumo que ele tomou? Mas é algo muito interessante que é muito curioso. Porque antes, a noiva estava falando, se vocês encontrarem, falem que eu estou morrendo de amor. E elas respondem, depois de ouvirem quem ele é, que rumo onde ele está? A gente, meus irmãos, não pergunta para uma pessoa que está nos perguntando onde ele está, com a mesma pergunta, onde ele está? Parece que é esse diálogo. Gente, onde está o meu amado? E elas respondem, onde está o seu amado? Que rumo ele tomou? Mas com essa pergunta, ela relembra onde ele está. Ela responde, versículo 2. O meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de bálsamo, para pastorear nos jardins e para colher os lírios. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. A partir dessa pergunta, depois de ela relembrar quem o amado é, com todos aqueles atributos, aquelas características, agora ela lembra qual que é o desejo do coração do amado? O que é que o seu coração bate? Qual que é o propósito? Onde ele está? Onde que ele tem aquele cheiro? Onde seus olhos estão? É como se fosse um rebobinar. Primeiro, quem é ele? E segundo, onde ele está? E aí, eu não sei se vocês lembram, mas lá no primeiro capítulo, ele já tinha respondido.
Versículo 8. Se você, a mais bela das mulheres, não sabe, siga as pisadas dos rebanhos e apacente o seu cabrito junto às tendas dos pastores. O próprio Senhor se comprometeu e falou: se você um dia não souber, e até mesmo agora que você não sabe, tudo bem, lembra, siga a pisada do meu rebanho. Então aqui, quando elas perguntam onde que ele está, ela no começo não sabe onde ele está, ela se esqueceu, ela está procurando, mas ela lembra: eu vou seguir as pegadas do rebanho. E aí ela realmente acha e fala: o meu amado desceu ao jardim para pastorear. E é muito louco, meus irmãos, porque o nosso amado se responsabiliza. Se a gente cuida das outras vinhas, ele não. Ele tem só um jardim e ele está responsável em continuar com o seu jardim, em construí-lo, em voltá-lo. E aí, só um minuto. E aí ela lembra: ele já me disse que o coração dele está no seu rebanho. O coração dele está no campo. O coração dele é o mesmo que diz: levanta, minha amada, é tempo de frutificar. Esse é meu amado, filha de Jerusalém. Ele apacenta entre o seu rebanho. E para nós, quais foram as pegadas que o Senhor nos deu? Primeiro, primordial, a pegada do rebanho é o seu corpo, é a sua comunidade local, é o nosso discipulado. Mas segundo, quais foram as pistas que o próprio Senhor deu a você sobre onde Ele está, sobre onde você deve ir para estar junto com Ele? Qual que é o lugar da sua vocação? Me lembro muito, e eu acredito que também é por isso que eu falo, por causa das instruções da Rosa. Teve um culto que ela exatamente falou isso. Por favor, meus irmãos, encontrem um lugar onde a vocação de vocês consegue desaguar. Isso, aprove ao Senhor que a gente relembrasse isso. Onde é o lugar que o Senhor já disse a nós? Quais foram as palavras? Quais foram as pegadas, as pistas que Ele nos deu, que a gente deve ir e prosseguir? E como meu amigo João leu, e eu não falei para ele, prosseguir para a santa, soberana vocação de Deus, esquecendo das coisas do passado, mas indo ao alvo. Não cuidando das vinhas alheias, de responsabilidades alheias, de toda distração, mas do alvo. Mas do alvo central, onde que o nosso amado está. E aqui, eu falei para Elis que eu ia falar. A gente teve uma conversa com algo que eu e o Mel, a gente tem pensado muito sobre a aleatoriedade. Alguém que persegue a soberana vocação é alguém que não se perde em aleatoriedade, meus irmãos. É alguém que está fito em um só propósito, todos os dias, com uma ambição: dar frutos excelentes ao Senhor. É só essa ambição que vale. Então, todo dia, bem disciplinadamente, o que é, Senhor? Onde você está hoje? Qual que é o alvo que eu devo ir? O que é hoje que eu devo largar? E quem é hoje que você quer que eu me torne? Para que eu dê para você um jardim frutífero. Agora vamos para o quinto cântico. Título: Venha, vamos para o campo.
capítulo 6, versículo 10 ao 13. Esposa, desci ao jardim. 10, foi mal. Versículo 10. Quem é essa que aparece como a alva do dia, bonita como a lua, pura como o sol, impressionante como um exército com bandeiras? Nesses versículos que a gente não está lendo, a amada continua se relacionando com o amado, e o amado continua se relacionando com a amada. Então, ela continua crescendo, ela continua desenvolvendo, até que chega a esse ponto, que o coro pergunta: quem é essa? Que parece que está se desenvolvendo mais. E ela responde, versículo 11: desci ao jardim das nogueiras, para ver os renovos do vale, para ver se brotavam as videiras, se as romãzeiras estavam em flor. Versículo 12: não sei como, imaginei-me no carro do meu nobre povo. Aqui é revelado os sinais de maturidade, porque uma coisa que a gente aprende é que quando a gente é maduro, a gente começa a responder, começa a se responsabilizar. Então ela mesma fala: eu desci ao jardim. Antes, nos primeiros capítulos, ele precisava falar: levanta, minha amada, o tempo passou, vem comigo. E ela responde: alguém pega as raposas, por favor. Mas agora, ela com o seu traço, e os primeiros traços de maturidade, ela fala: eu vou descer ao jardim, para ver se há algum fruto excelente que o próprio Senhor me pediu. Então ela começa a estar onde o amado quer que ela esteja. Ela começa a buscar se responsabilizar, ela começa a querer se comprometer com a sua palavra, com a sua vocação. E algo que a gente deve guardar: a vocação, apesar de ser pessoal e apesar de ser singular, ela só é vocação quando é coletiva. Então só é vocação quando deságua para o próximo, quando derrama sobre alguém. Não basta, meus irmãos, a gente ler as Escrituras, a gente ser cheio do conhecimento de Deus, a gente ter experiências, se o outro não é tocado pelo meu conhecimento, se o nosso Cristo não é expandido. Na verdade, a gente continua estagnado. Então, quando a gente finalmente fala alguma coisa, o que quer que seja, do nosso processo com o Senhor, a gente dá mais um passo, e mais um passo, e mais um passo. É impossível crescer na jornada do Senhor se a gente não estender para o outro, se a gente continuar conosco mesmo e com nossos processos. Nós nunca devemos deixar o quarto. Então, nós nunca devemos sair desse lugar íntimo, dos aposentos do Senhor, porque é ali que a gente continua ouvindo Ele, é o lugar mais gostoso de estar. Continua com a intimidade, Ele pertinho. Só que, novamente, não é onde Ele quer que estejamos. Então, o secreto, o nosso tameon, que é a nossa identidade, ela nos sustenta. O tameon, ele sustenta todo o nosso processo. Mas o Senhor deseja que a gente siga para o campo, que a gente siga para a vinha, que a gente vá ao jardim, porque Ele disse: você é fonte dos jardins. Então, devemos descer ao jardim todo dia, estar no lugar da nossa vocação todo dia, estender para o irmão todo dia, mesmo que seja custoso, mas até chegar ao ponto daquele anseio no nosso coração, sabe? Que todo dia a gente continua perseverando, continua perseguindo o alvo, até que do nada a gente está no carro do nosso nobre
povo. Aqui, o Atmani, obrigada, Cleo, por achar, ele vai falar que esse... Não sei como, imaginei-me no carro do meu nobre povo. É como se fundisse tanto a identidade nossa com o do povo, que ela agora se vê como um. Do nada, agora, ela é abduzida para esse lugar. Mas, novamente, é esse lugar que ela deve estar, porque o amado é aquele que pastoreia entre os rebanhos, nos lírios. E aí no versículo 13, o coro diz: volte, volte Sulamita, volte, volte, para que nós a contemplemos. Aqui é a resposta do mundo quando vê uma noiva amadurecendo. Quando o mundo percebe que a igreja está crescendo em maturidade, ele mesmo diz: volte para que a gente a contemple. A gente quer perceber o que o Senhor fez com você. A gente quer ver a glória e a graça dele. E aí, nesse lugar, a gente dá glória ao Senhor quando o mundo vê para ele o que ele fez em nós. E aqui tanto é a igreja universal, madura, todo mundo, uma igreja gloriosa, uma igreja linda, sem mancha, sem ruga, mas também a gente. Será que o mundo fala a nós: volte que a gente quer te contemplar mais uma vez, volte que a gente quer ver o Cristo que você carrega? Será que o mundo, ele deseja ver? Será que o mundo realmente quer ler como carta viva o que o Senhor fez conosco? Eu estou buscando me tornar. Continuando no mesmo cântico, a gente já está no penúltimo, daqui a pouco a nossa jornada vai acabar. Vamos para o capítulo 7, versículo 11. Antes disso, uma coisa que também eu li e é muito interessante. Lá nos primeiros capítulos, a amada fala: meu amado é meu e eu sou dele. Agora a gente leu que ela inverte e ela fala: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. No início, a gente é egoísta. A gente quer muito entender: Senhor, o que você tem para mim? O que é que você quer me mostrar? Para onde eu devo ir? E está tudo bem, é o início da caminhada. Mas quando ele fala: eu entrei no meu jardim e colhi as minhas especiarias, é para a gente lembrar que primeiro, antes de tudo, o nosso amado não é nosso. Primeiro a gente é dele e depois ele é nosso. Então, aqui essa frase é uma frase de maturidade. Eu sou do meu amado. Onde ele está, eu estou. Onde quer que ele esteja, eu vou estar. E depois, ele é meu. É uma resposta de resposta. Versículo 10, eu sou do meu amado e ele tem saudade de mim. Versículo 11, capítulo 7. Venha, meu amado, vamos para o campo, passemos a noite nas aldeias, vamos levantar cedo e olhar as parreiras, para ver se já começaram a brotar, se as flores estão se abrindo, se as romãzeiras já estão em flor. Ali eu lhe darei o meu amor. Agora, ela já está muito mais madura, porque ela fala assim, ela se antecipa. O amado não precisa chamá-la, ela que deseja estar. Ela fala: vem, meu amado, vamos ali no jardim, vamos estar onde você quer, porque eu te conheço tão bem que eu sei o motivo do seu coração. Eu sei onde você quer estar e eu quero antecipar essa sua vontade.
no versículo 12 diz: vamos levantar cedo, olhar as parreiras, para ver se começaram a brotar, se as flores estão abrindo e se as romãzeiras estão em flor. Aqui a gente vê uma noiva que agora está preocupada com o discipulado e o processo dos outros irmãos. Esse é um estágio realmente maduro. Como eu disse, ela não está mais preocupada consigo, mas agora ela quer realmente: Senhor, aquele meu irmão, ele continua? Onde que ele está? Onde que ele deve estar? Ela começa a perguntar ao Senhor coisas sobre o discipulado dos outros, porque ela começa a se responsabilizar. Se ela entendeu que o jardim do Senhor é onde Ele quer estar, ela vai se certificar para que haja todo tipo de fruto. Então, cada fruto da nossa comunidade, ela consegue perceber e se responsabilizar, porque o processo do meu irmão não é mais só dele, é meu também. Então, ela pergunta, ela vai adiante, ela gasta a vida para que assim haja todo tipo de fruto. E a gente vai ver isso no versículo 13, porque ela diz: as mandrágoras exalam o seu perfume, e as nossas portas a todo tipo de fruto excelente, frescos e secos, que reservei para você, meu amado. Me lembra muito aqui da comunidade de Antioquia. Então, nesse versículo, a gente vai ter duas perspectivas. Primeiro, vamos pensar esse versículo como uma comunidade madura. A comunidade de Antioquia era assim. Havia tantos irmãos que sabiam quem eram e sabiam o seu propósito, a sua vocação, que o Senhor pôde falar: separai-me agora, Barnabé e Paulo. Mas uma vez eu empresto essa interpretação que o AP falou: o Senhor falou Barnabé e Paulo, mas ali era uma comunidade tão madura que o Senhor poderia falar todos os outros tipos de nomes de pessoas ali, porque todos tinham uma mesma identidade. Então ele poderia falar: separai-me agora Tamara e Elis, separai-me agora Melvin e Dani, separai-me agora Bruno e Janielson, porque todos tinham o mesmo Espírito. Isso é o nosso desejo. A gente falar: Senhor, há todo tipo de fruto excelente no nosso jardim. Você pode escolher os frutos secos, os frutos mais velhos, que têm 30 anos de ministério, 40 anos de cristianismo. Eles ainda queimam por você, eles ainda querem você, eles ainda anseiam por você. E nós também queremos falar todo tipo de fruto excelente, que é fresco, que agora é um novo convertido, que tem meses de caminhada, 1 ano, 2 anos, você também pode ter eles, porque eles querem. Essa é a nossa comunidade, meus irmãos, é esse alvo que a gente quer prosseguir. Esse é o jardim de Deus. Nós somos o jardim de Deus. Primeiro a gente pensou no coletivo e agora pensando no pessoal. Será que a gente pode falar: no jardim do meu coração, eu reservei só para você frutos excelentes, frescos e secos? Será que as palavras do início da nossa caminhada se desenvolveram? E agora a palavra que a gente recebeu ontem, a gente já está se movendo para responder também. É como se aqui falasse: Senhor, um cardápio para você, pode escolher qualquer coisa. Eu me comprometi, eu quis responder toda palavra que procede da sua boca. Alguns mais frescos, ainda entendendo, ainda em desenvolvimento. Outros já superados, processos já vencidos. Mas todos esses
frutos excelentes a você. No versículo 12 diz: ali eu lhe darei o meu amor. A amada sabe que no lugar da sua vocação, no jardim, é onde ela dá o amor ao Senhor. Então, não é mais no quarto, mas agora no mundo. Ela dá a Ele como um incenso suave. É como uma expressão: Senhor, eu te amo tanto que agora, aquele meu irmão ali, eu vou adotar a intercessão. Eu te amo tanto que agora o estudo que eu estou tendo, eu vou expandir para os meus amigos. Eu te amo tanto que agora o evangelho que eu tenho, você será pregado, meu Senhor. E é por isso, é uma expressão concreta do amor do Senhor. E o último cântico do nosso fim da jornada, capítulo 8, versículo 11. O coro diz: Salomão teve uma vinha em Baal-Amon. Ele a entregou a uns lavradores, e cada um lhe trazia pelo seu fruto 1.000 moedas de prata. Versículo 12. A minha vinha que me pertence, dessa cuido eu. Você, Salomão, terá as suas 1.000 moedas, e os que guardam o fruto dela, as suas 200. O ápice da maturidade da noiva. Antes, do primeiro capítulo, a vinha que me pertencia eu não guardei. Agora, uma noiva madura diz: essa que me pertence, que na verdade é sua, você comprou, mas agora ela é minha. Ela eu vou cuidar todo dia. Você vai ter as expectativas que você deseja. Quando o nosso noivo compra a vinha, ela mesma, ele não pede mais. Ela fala: ei, Senhor, tudo que você deseja, com essa vinha, você terá. Salomão terá as 1.000 moedas. Senhor, você terá todas as suas expectativas atendidas. E também uma característica da maturidade: ela não responde mais por obrigação, mas agora por um desejo. Ela sabe que é a expressão do amor. Então, Senhor, eu desejo estar na sua habitação, e a sua habitação é o jardim, a sua habitação é o mundo, é o campo, é a vinha. Então eu vou estar lá, porque eu desejo você. Não porque alguma palavra me disse, não porque você me ordenou, não porque é minha obrigação, mas porque eu mesmo vou cuidar da minha vinha. Ela é aquela que me deleito. E no versículo 13, o esposo diz: você que habita nos jardins, você que habita nos jardins, os meus companheiros querem ouvir a sua voz, eu também quero ouvi-la. No capítulo 2, o amado fala: você, pombinha escondida na fenda da rocha. Agora, você que habita no jardim, eu quero ouvir a sua voz. A noiva fixou a sua morada no lugar da vocação. Não é mais um lugar que ela vai ocasionalmente. Vou ali e volto sem compromisso. Não, ela agora fixou o seu refúgio. Meus irmãos, isso é uma alegria. O refúgio da noiva não é mais o quarto. O amado não precisa mais chamá-la. Ela mesmo habita no jardim. Ela ouve ele atentamente. Ele não precisa estar de trás da janela falando: oi, quando você vai vir? Ela já está lá esperando ele chegar. E ela diz: vem depressa, meu amado, correndo como um gamo ou um filho da gazela sobre os montes perfumados. Não é mais volte pra cá.
agora, meus irmãos, é: vem, meu amado. Eu estou onde você me quis. Você me desejou aqui. Vem para perto de mim. E só para a gente terminar, o último versículo, a gente está caminhando para o final. A gente vai ver só um exemplo de alguém que habita no jardim. Um exemplo de alguém que cuida da sua vinha. A gente vai ler 2 Timóteo 2, versículo 1 ao 6. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Quanto a você, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, isso mesmo, transmita a homens fiéis, idôneos para instruir a outros. Participe dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Igualmente, o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. E o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Aqui Paulo, um irmão maduro, que gasta a vida para que o desenvolvimento de outros irmãos também estejam em desenvolvimento, ele diz: Igreja do Senhor, meu amigo Timóteo, meu filho Timóteo, mas agora eu falando para vocês, Jardim de Deus, como um soldado, vocês têm um objetivo. Não vamos, meus irmãos, se distrair com outras vinhas. Tudo que não é nosso chamado, tudo que não faz parte da nossa vocação, vamos retirar agora, sem aleatoriedade, como um atleta que em tudo se domina. Paulo vai falar em Coríntios que não luta dando murros contra o vento, que não corre sem meta, mas para alcançar o final. Da mesma forma, vamos ter um objetivo, soberana vocação de Deus, se esquecendo das outras coisas e correndo para o alvo. E terceiro, meus irmãos, o lavrador que trabalha terá... Vou ler certinho. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. A gente participando, a gente lavrando com o Senhor. Paulo entendeu? A gente vai participar dos frutos conjuntamente. É isso, essa a nossa recompensa. Por que fazemos o que fazemos? Porque nós queremos que o Senhor volte para cá, porque nós temos um compromisso, porque o jardim dele vai ser frutífero e ele terá os seus frutos excelentes. E nós, aqueles que lavram, teremos participação disso. Por fim, esse tempo é o tempo da primavera. A gente entendeu. Mas o tempo da primavera não é apenas um tempo de alegria, é um tempo de responsabilidade. O profeta Rafa, na pregação dele dos filhos ministeriais, disse que o Senhor, Ele mesmo fez nascer e crescer a planta. Então, é justo que Ele venha e verifique como está a frutificação.
Então, o mesmo Senhor, meus irmãos, que deu a palavra a nós, o mesmo Senhor que já fez as pistas da nossa vida, as pegadas do rebanho, já disse toda a nossa história e já se comprometeu. Ele agora, porque é um tempo disso, Ele vai vir e vai verificar. Será que eles estão frutificando na palavra, na vontade que eu compartilhei? É um tempo disso. Então, que quando Ele for verificar os nossos jardins, a gente diga: vem, Senhor, temos todo tipo de fruto para você. Quando Ele vir, meus irmãos, e Ele relembrar cada palavra que Ele falou, a gente com alegria disse: você veio, olha aqui, você pode escolher. Porque é isso que Ele deseja. Ele quer ver o frutificar do nosso jardim. Então é isso, meus irmãos. Vamos habitar no jardim. Vamos responder o nosso Senhor a partir de hoje. Mas como o Rafa disse, sendo fiel a cada dia. É assim que a gente consegue remir o tempo. É assim que a gente consegue responder o chamado. O que é, Senhor, hoje que você tem? O que é, Senhor, amanhã que você deseja? O que é, Senhor, hoje mesmo, nesse momento, nessa noite que eu preciso fazer para responder você? Vem, Senhor, vem no nosso jardim.